Salve, salve galera! Eu sou o Professor Marx. Bem-vindos ao mundo da Química. Nesse vídeo a gente começa o estudo da termoquímica, falando aqui hoje dos conceitos iniciais, tá? O que é a termoquímica? Parte da química que estuda todo o calor envolvido nas reações químicas e em processos físicos também, tá? Em transformações físicas. Bom, vamos começar lembrando uma coisa. O calor pode ser dado em joule e caloria, tá bom? A relação está marcadinha aqui para você. Uma caloria vale 4,18 joules. Então, se houver a necessidade de conversão de uma unidade em outra, você pode fazer uma regrinha de 3 usando essa relação. Uma caloria, 4,18 joules. Tá certo? Muito bem. Como o calor se envolve aí nas mudanças de fase de agregação, mudanças de estado físico, tá? Você sabe que nós temos 3 fases de agregação. Lembra quais são? Até existem outras, mas o que interessa pra gente? Sólido, líquido, gasoso. Beleza? Muito bem. Sólido, líquido, gasoso. Tá aí. As mudanças de fase de sólido para líquido e de líquido para gasoso envolvem processos que precisam absorver calor. São processos endotérmicos. Basta a gente lembrar o seguinte, que um gás, por exemplo, é a fase da matéria de maior agitação. Ou seja, se as moléculas estão muito agitadas lá no gás, para que um sólido passe a ser gás, é necessário que ele vá ganhando energia para se agitar. Então, ele vai absorvendo energia. A matéria vai absorvendo energia para chegar lá na fase gasosa. Então, processos que absorvem energia endotérmico, certo? Para a água líquida virar o vapor d'água, a gente tem que oferecer energia. Você coloca a água para ferver no fogo. Então, ela está pegando energia desse fogo, tá certo? Vamos considerar que você está saindo da piscina. Seu corpo está molhado, certo? Então há uma camada de água líquida ali. Essa água líquida tende a evaporar. Para que a água líquida passe para a fase gasosa, o processo é endotérmico, ou seja, rouba calor. Então ele rouba o calor de você e você tem a sensação de frio. Então é muito comum, mesmo em dia quente, quando você sai da piscina, especialmente se tiver aquele ventinho, você tem a sensação de frio, certinho? Por quê? Porque a passagem de água líquida à gasosa rouba calor de você. Precisa absorver calor para acontecer essa mudança de fase. Legal? No sentido inverso, para que um gás que é agitado passe a ser líquido, que tem uma agitação menor, é necessário que esse excesso de energia seja jogado fora. Então, de gás para líquido e de líquido para sólido, é necessário perder energia, jogar energia fora. Jogar fora. Fora, exo. É isso aí, então o processo é exotérmico. Joga o calor fora, joga a energia fora. Certinho? Joga para a vizinhança. Beleza? Então, os processos no sentido da esquerda para a direita são endotérmicos. E lá, da direita para a esquerda, são exotérmicos. Belezinha? Bom, a química se preocupa um pouco mais com o calor envolvido nas reações químicas. E da mesma forma você tem reação química que é endotérmica e reação que é exotérmica. Mais uma vez, endotérmica puxa o calor para dentro, ou seja, absorve calor. A exotérmica, exo, fora, joga o calor fora, libera calor. Certinho? Vamos ver o comportamento dessas reações. A reação endotérmica, aquela que absorve calor, puxa o calor para dentro, teria o seguinte desenrolar aqui da reação. O reagente vai ganhando energia, vai recebendo calor para se transformar num produto. Dessa forma, a gente vai ter um produto com mais energia do que o reagente, certinho? Para a química é muito interessante que a gente calcule o quanto variou o calor durante o processo reacional, tá bom? E esse cálculo pode ser feito dessa maneira. A variação de entalpia, né, que a gente representa pelo H aí, né, entalpia, calor, aqui para nós é a mesma coisa, tá? Então, a variação de entalpia, a variação de calor da reação pode ser determinada como sendo a entalpia final
menos a entalpia inicial, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Se a gente pensar que na reação endotérmica o produto tem energia maior que o reagente, se a gente fizer esse cálculozinho aqui, ó, nós teríamos um valor maior menos um valor menor. Isso dá o quê? Dá maior que zero. Vai dar sinal positivo. Então, quando o ΔH é positivo, indica que o calor é absorvido. A reação é endotérmica. Tá bom? Vamos ver o comportamento gráfico de uma reação endotérmica. Bom, graficamente a gente teria isso aqui, ó, para uma reação endotérmica. Um gráfico de entalpia, H, em função do caminho da reação. Quer dizer, como que a reação caminha? Do reagente para o produto. Então, na reação endotérmica, o reagente absorve calor para dar o produto. Então, o reagente tem uma energia menor, absorve energia para gerar o produto. A diferença de energia ali, ó, entre o reagente e o produto é o nosso ΔH, que nesse caso seria maior que zero, porque o ΔH é feito com produto menos reagente. Valor maior menos valor menor. Belezinha? Tranquilidade? Muito bem. A reação exotérmica, fora, aquela que libera calor, o decorrer da reação acontece assim, ó. Você tem um reagente que vai perdendo calor e gera um produto com uma energia menor. Então, nós teremos uma entalpia do produto menor que a do reagente. Na hora que a gente for trabalhar com a variação de entalpia, nós teremos valor menor menos maior. Então, a entalpia do produto é menor que a do reagente. Então, vai ficar valor menor menos valor maior. O que acontece matematicamente? O resultado é menor que zero. Perfeito! O resultado vai ser menor que zero, vai ser negativo. Então, ΔH negativo me indica que a reação é exotérmica, que ela está liberando calor. Uma reação exotérmica joga o calor fora e faz a vizinhança se aquecer. Então, se estiver acontecendo dentro de um sisteminha uma reação que é exotérmica, eu sentiria que a minha mão iria se aquecer, certo? Então, está acontecendo aqui nesse sistema uma reação que libera calor. A minha mão vai receber esse calor, então eu teria um aquecimento da minha mão. Se o processo que acontece aqui é endotérmico, ele puxa o calor para dentro, então ele rouba esse calor de mim. Então eu sinto a ausência do calor, eu sinto frio, certinho? Então, processo endotérmico causaria em mim a sensação de frio. Processo exotérmico causaria em mim a sensação de calor, certinho? Vamos ver o comportamento gráfico aí, tá bom? Tá aqui, ó. Comportamento gráfico é entalpia em função do caminho de reação. No processo exotérmico, os reagentes vão perdendo calor para dar o produto. Tá aqui o comportamento, ó. Um reagente de mais alta energia vai perdendo energia, vai perdendo calor para gerar o produto, certo? Na variação aqui, ó, de entalpia, eu teria valor menor, produto, menos valor maior. Menor menos maior dá negativo. Então tá aqui, ó, ΔH menor que zero para a reação exotérmica. Belezinha? Muito bem. Tem uma outra forma da gente representar o gráfico que é só com o eixo da entalpia, sem se preocupar com o caminho da reação. A gente coloca reagentes e produtos um em cima do outro assim mesmo. Seria essa a representação, no caso da reação endotérmica. O reagente ganha energia para gerar o produto, endotérmica, ΔH maior que zero. Para a reação exo, nós começaríamos com um reagente de mais alta energia, perdendo calor para gerar o produto e o ΔH menor que zero. Beleza? Todo esse conceito que eu te passei hoje está numa musiquinha que a gente tem aí, uma paródiazinha que a gente fez para você conseguir guardar esses conceitos iniciais da termoquímica. É esse aqui, ó. Coisas muito doidas como ΔH, 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 H. Calor nessa parte é chamado entalpia. Tem que analisar como é que ele varia para a reação poder classificar. Quando o ΔH é positivo, é porque o calor é absorvido. Essa reação é endotérmica.
Legal? Depois você vê a música inteirinha lá no nosso módulo, tá bom? Lá no nosso canal do YouTube também tem a música. Beleza? Muito bem, galerinha. Vamos ao nosso videoexercício aplicar os conceitos dessa aula. Então pausa o vídeo, resolve sozinho o nosso videoexercício e na volta a gente corrige. Se você não tem a apostila, download do videoexercício no botãozinho aqui do lado para você, ou se você quiser, um botãozinho para você comprar a apostila também. E agora, a resolução. De volta com você, vamos resolver o videoexercício fornecido, que é esse aqui, ó. Ele fala do gás acetileno, que pode ser utilizado ali para cortar ou soldar metais, porque a chama dele chega ali aos 3.000 graus Celsius. Ele fala para a gente considerar a equação termoquímica de decomposição do acetileno. Tá aqui, ó. O que é uma equação termoquímica? Equação termoquímica é aquela que, além de apresentar os reagentes e produtos, apresenta o calor envolvido no processo. Se não apresentar o calor, é uma equação química. Se apresentar o calor, equação termoquímica. Muito bem, então está aqui a equação termoquímica de decomposição do acetileno e ele faz algumas afirmações para a gente ver se está certo ou se está errado. Muito bem, vamos lá. Olha só, primeira afirmação. A reação é exotérmica, pois o calor é liberado. Observe o ΔH da reação. Ele é negativo. Muito bem, está lá em cima, ó. ΔH negativo, reação exotérmica. Verdadeiro esse processo aí, beleza? Essa afirmação, desculpa, é verdadeira. Tá aqui, ó. Exo, calor para fora. Se você pensar, reagente joga fora o calor e dá o produto, eu vou ter um produto com uma energia menor que reagente. Se eu fizer produto menos reagente, dá negativo, processo exotérmico. Belezeira? Muito bem. Segunda afirmação, a variação de entalpia da reação inversa é idêntica à reação direta. Reação inversa quer dizer inverter a reação. Ah, sério? É bom explicar, né? Bom, então, invertendo a reação ali, ó. Comecei do final, tá vendo? Invertendo a reação, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Se ela é exotérmica no seu sentido direto, ela é endotérmica no seu sentido inverso. Então, não é idêntica, o valor é o mesmo. Só que uma é negativa e a outra é positiva. Então, é falsa essa afirmação. Tranquilo até aí? Afirmação de número 3. A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Bom, a gente já viu que o ΔH é negativo. Se o ΔH é negativo, vamos pensar em cima dessa equaçãozinha aqui, ó. Como que o ΔH pode dar negativo? Hora de você pensar, hein? Pensando em cima da equaçãozinha aqui, o ΔH só pode dar negativo se a entalpia do produto for menor que a do reagente. Aí vai ficar valor menor menos valor maior, vai dar negativo. Então o produto tem que ser menor que o reagente. Tá certa a afirmação, tá lá, ó. Produto menor que o reagente, afirmação correta. Beleza? Tranquilidade? Muito bem, galerinha. Então, bora para a aula. A aula de hoje, continuando a termoquímica, nós vamos falar dos tipos de calor. Muito bem, para a gente falar dos tipos de calor, nós vamos falar primeiro sobre a entalpia padrão. Se eu vou fazer uma medida de calor, eu preciso de algum referencial, certo? Toda medida que você vai fazer tem que ter referencial. Então, o que foi tomado como um referencial? Então, foi criada essa história de entalpia padrão. O que é entalpia padrão? O valor de entalpia de uma substância nas condições padrão, no seu estado padrão. O que é o estado padrão? É a condição mais estável de uma substância a 25 graus e 1 atmosfera. Beleza? Então tá aqui, ó. Condição, forma mais estável de uma substância a 25 graus e 1 atmosfera. Isso é o estado padrão. Para substâncias simples que estiverem no estado padrão, foi atribuído o valor de entalpia igual a zero, ou seja, um referencial para medidas de calor, tá? Então, se a substância for simples e estiver no seu estado alotrópico mais estável, o valor de entalpia dela é zero. Como nós temos aqui, ó, O2 gasoso, Br2 líquido, I2 sólido, H2 gasoso, ferro sólido, prata sólida, carbono grafite, todos eles têm entalpia igual a zero. Professor, o que é estado alotrópico? Estado alotrópico tem a relação ali com o fenômeno de alotropia. O que é isso?
quando um mesmo elemento químico pode formar substâncias simples diferentes, como carbono, por exemplo. Carbono pode formar grafite e diamante. É tudo formado por carbono, só que o grafite é diferente do diamante, tem propriedades diferentes. Mesma coisa o oxigênio. O elemento químico oxigênio, O, pode formar o O2, que é o gás que a gente respira, e o O3, que forma lá a camada de ozônio que protege a gente contra os raios ultravioleta lá do Sol. Certinho? Então, isso é a alotropia. Estado alotrópico mais estável é aquele que é mais comum. Você pode tirar por aí, você vai conseguir matar bem esse problema, tá? Por exemplo, o que tem mais na sua casa? Grafite ou diamante? Não sei o que você respondeu, mas na minha casa, mais grafite, certo? Grafite é a forma mais comum, mais estável. No oxigênio, por exemplo, O2 ou ozônio? O2 é mais comum, né? Isso, então O2 é a fase mais estável, a forma alotrópica mais estável para o oxigênio. Beleza? Então, se a substância for simples e estiver nas suas condições padrão, forma alotrópica mais estável, o valor de entalpia dela é igual a zero. Então, por exemplo, O3 não é zero, é diferente de zero, porque o oxigênio tem a sua forma alotrópica mais estável na forma de O2 e não de O3. Então, O3 vai ter um valor ali que a gente depois vê como é que faz para determinar. Tá bom? Muito bem. As outras espécies que não são simples ou que são simples, mas não estão nas condições padrão, a gente consegue determiná-la a partir dos calores de reação e tabelar esse valor, tá certo? Então, esses valores que a gente está vendo aqui, ó, todos tabelados, alguém já fez as reações químicas para produzir essas substâncias e determinar esses calores? Todos esses valores são tabelados. E como é que a gente consegue esses valores? Com base nos calores de reação, sendo que dois dos mais importantes são o calor de formação e o calor de combustão. Beleza? Há um terceiro tipo de calor que às vezes aparece aí para você, que é o calor de neutralização, ou seja, o calor liberado quando um ácido reage com uma base. No caso de ácido forte e base forte, o valor é sempre de 13,8 quilocalorias liberados, ou seja, o ΔH para ácido forte mais base forte é menos 13,8 quilocalorias por mol de H+ que reagir com H-. Vamos entender melhor então cada um desses tipos de calor aqui. Então vamos começar pelo calor de formação. Primeiro, o que é? O calor de formação é o calor envolvido na síntese, na formação, na produção de 1 mol de uma substância partindo dos seus elementos no estado padrão. Vamos entender melhor. Vamos dizer, por exemplo, que eu queira produzir a água líquida. Para produzir a água líquida, eu tenho que partir dos elementos que a constituem no estado padrão, certinho? Então, ó, quem são os elementos que constituem a água? O hidrogênio, H, e o oxigênio, O. Mas a gente tem que lembrar qual a forma mais estável do H e do O. A forma mais estável do H é o H2 gasoso e do O, O2 gasoso, certo? Lembra que a gente estava falando do oxigênio? O2 é a forma mais estável dele. Legal? Na hora da gente fazer o balanceamento dessa equação, tem que ser para 1 mol de água, é definição, então a gente tem que seguir. Para ser 1 mol de água, só pode ter 2 hidrogênios lá no final. E tem 2 aqui no começo, beleza. Oxigênio só pode ter 1 lá no final. Então, aqui no começo tem 2. Como é que eu vou fazer 2 virar 1? A gente trabalha com os coeficientes da equação para acertar o balanceamento. Então, você vai pôr meio aqui na frente do O2. Ó. Meio vezes 2 vai dar 1 oxigênio balanceando a equação. Está lá o ΔH, menos 286 kJ por mol. Então, esse é o valor da entalpia de formação da água. Ou seja, é o valor da água. Porque o H2 é substância simples no estado padrão. Entalpia dele, 0. O O2, substância simples no estado padrão. Entalpia, 0. Então, todo o calor mostrado pela reação é o calor do produto, certo? E isso no caso das entalpias de formação, né? Produzindo uma substância a partir da sua substância simples no estado padrão. Beleza? Então, é assim que a gente acharia o valor da água e é assim que a gente faz para um monte de substâncias. Vamos ver outro exemplo. Digamos que a gente queira produzir agora o etanol, C2H5OH. Eu tenho que partir dos seus elementos no estado padrão. Quem são os elementos que constituem o etanol? C, carbono, H, hidrogênio e o O, oxigênio.
certinho? Estado padrão do carbono, carbono grafite. Estado padrão do hidrogênio, do H, H2 gasoso. Estado padrão do O, O2 gasoso. Legal? Na hora de fazer o balanceamento tem que ser para 1 mol de etanol, porque nós estamos falando de entalpia de formação. Síntese de 1 mol da substância a partir dos seus elementos no estado padrão. Aí a gente vai balancear para acertar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Lá na direita tem 2 carbonos. Então eu tenho que pôr um 2 aqui na frente para dar certo o carbono. Lá na direita são 6 hidrogênios. Ó, H5OH. 6 hidrogênios. Então vai um 3 aqui na frente do H2 para ficar 6. O oxigênio, lá na direita, só 1. Então aqui só pode ter 1 também. Então 2 vezes, meio para ficar 1 oxigênio. Legalzinho? Beleza? O ΔH está lá, ó, menos 278 kJ por mol. Alguém já foi no laboratório e fez essas reações utilizando um calorímetro e conseguiu definir esses valores. Esses valores são tabelados e a gente precisa aprender a usar esses valores. Beleza? Muito bem, esses aqui são os calores de formação. Esses calores de formação vão ser importantes porque vão ser úteis para a gente lá no cálculo do calor de combustão, por exemplo. O que é o calor de combustão? Definição. É o calor liberado quando 1 mol de substância é queimada, quando 1 mol de substância reage, estando ali os participantes no estado padrão, certo? Isso é o calor de combustão de uma substância. Que tal um exemplo? Vamos lá, vou pegar um combustível CH4, gás metano. Fazer a combustão significa reagi-lo com O2, com o gás oxigênio. Sendo ele um composto orgânico, o que produz na combustão completa? CO2 e água. Legal, então tá ali, ó. Combustível reagindo com oxigênio produzindo CO2 e água no caso dos compostos orgânicos. Muito bem. A combustão é o calor envolvido na queima de 1 mol de substância. Então aqui no CH4 tem que ser 1. Eu tenho que balancear para ficar 1 de CH4. Então só posso ter 1 carbono. Lá na direita já tem 1 carbono, tá certinho. Hidrogênios são 4. Então lá na direita tem que ficar 4 hidrogênios e só tem 2 na água. Então coloco um 2 na frente da água para ficar 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Agora lá na direita tem 4 oxigênios. 2 estão no CO2 e 2 estão lá na água. Então são 4. Do lado de cá também tem que ter 4. Só tem 2 no O2. Então multiplico o O2 por 2 para ficar 4 também. Está lá o calor envolvido nessa reação. Menos 890 kJ por mol. Beleza? Então olha lá. Calor liberado. Lembre-se, combustão é sempre exotérmica. Mais um exemplo de combustão para você agora do etanol, C2H5OH. Combustão, reagi-lo com o oxigênio. No caso de composto orgânico, vai produzir CO2 e água. Balanceamento, tem que ser para 1 do combustível. No caso, o combustível aqui é o etanol, C2H5OH. Então tem que ter 2 carbonos. 2 lá na frente do CO2 para ficar 2 carbonos. Hidrogênios, tem 6 no etanol, H5OH. Então tem 6. Então, ó, lá na água eu tenho que colocar um 3 na frente dela para ficar 6 hidrogênios. Lá na direita agora quantos oxigênios a gente tem? No CO2, 2 vezes 2, 4. E lá na água, 3 vezes 1, 3. Então 4 mais 3, 7. 1 já está no etanol, faltam 6 então aqui na esquerda. Então 2 vezes 3 ali na frente do O2. Beleza? Aquele ali é o valor do ΔH de combustão do etanol, ou seja, são liberados 1.368 kJ por mol de etanol que for queimado, ou seja, para cada 46 gramas de etanol, certo? 1 mol de etanol, 46 gramas. Legal, hora crucial do nosso vídeo agora, hora de fazer exercício. Esse momento é muito importante, então não saia, continue no vídeo. E lembrando, se você quiser acompanhar a aula com resumos teóricos, outras listas de exercícios e mais um monte de coisa, link na descrição aí do site do Professor Marx, passa lá e conhece depois dessa aula, combinado? De volta com você, vamos à resolução do videocício fornecido para nós, que é esse aqui, ó. Ele fala ali da síntese de Haber-Bosch, que foi muito importante para a produção de amônia e a partir da amônia várias outras substâncias que não se conhecia uma forma de produzi-las, tá? A gente só extraía da natureza. Muito bem. Ele mostra aqui um gráfico
que está dando para a gente a informação sobre a quantidade de calor liberado em função da massa de N2 consumida, certinho? Ele quer que a gente determine a entalpia de formação da amônia em quilojoules e ele quer que a gente escreva a fórmula estrutural do NH3. Então, ó, ele quer que a gente escreva e determine a entalpia de formação da amônia. Então, estamos entrando na ideia de calor de formação. Então, olha só, calor de formação é o calor envolvido na síntese de 1 mol de uma substância a partir dos seus elementos no estado padrão. Então, ó, a gente quer produzir a amônia, a gente quer produzir o NH3, a gente quer que ela seja o nosso produto. Eu vou partir dos elementos que a constituem no estado padrão. Elementos que constituem o NH3 é o N e o H. Mas qual é o estado padrão do N e do H? Para o N, N2 gasoso, para o H, H2 gasoso. Por definição, eu tenho que formar um do produto. Então, um do NH3. Então, só pode ter um N. Aqui na esquerda já tem 2. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar por meio para ficar um N só. Então, 2 vezes meio, 1N. Hidrogênios lá no final tem 3. Aqui, ó, tem 2. Como é que eu vou fazer? Por quanto que eu multiplico? 2 vezes quanto vai dar 3. Se você tiver dificuldade, você pode fazer até uma equaçãozinha. 2 vezes x igual a 3. Você vai encontrar o x, você vai achar quanto que você tem que multiplicar. Muito bem, então tá lá, ó, 3 dividido por 2. Se você fez a equaçãozinha, você achou 3 dividido por 2. Então tá ali, ele quer o ΔH dessa reação, que é a reação de formação de amônia. Como é que eu vou fazer isso? Para resolver um exercício, você tem que ver os dados que você tem e o que você quer. Assim você consegue matar o exercício. Muito bem, os dados que ele nos deu. Esse gráfico e a equação a gente já determinou, beleza? Bom, o que o gráfico traz de informação? Ele me fala a quantidade de N2 em gramas consumida em relação ao calor liberado. Então, do gráfico a gente tira que para 21 gramas de N2 que forem consumidos, há liberação de 69 kJ de energia, tá bom? Bom, como é que eu consigo ligar isso para achar o calor envolvido na produção de 1 mol de NH3? Veja pela equação lá em cima que para meio mol de N2 é produzido 1 mol de NH3. Então, ó, meio mol de N2 dá 1 mol de NH3. Então, vou anotar isso aí, ó. Meio mol de N2, 1 mol de NH3. Beleza? O gráfico não tem informação para mim sobre mols de N2. Tem informação sobre massa de N2. Então, vamos transformar mol em massa. Mas como é que mol vira massa, professor? Você utiliza massa molar. Então, vamos calcular a massa molar do N2, sendo que ele deu para a gente quanto que vale o N. O N vale 14 gramas por mol. Então, o N2 é 14 vezes 2, ou seja, 28 gramas por mol. Só que lá na expressão, ali na equação, a gente não tem 1 mol de N2, nós temos meio. Se é 28 gramas por mol, meio mol seria 14 gramas. Então, eu preciso de 14 gramas de N2 para produzir 1 mol de NH3. Legal? Então, olha só. O que a gente sabe agora? Que 21 gramas de N2 liberariam lá, ó, 69 kJ. Mas eu não preciso de 21 gramas de N2 para produzir 1 de amônia. Eu preciso de 14. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 21 gramas de N2 liberam 69 kJ de energia. 14 gramas de N2, que é o suficiente para produzir 1 mol de NH3, liberam X. Então, basta a gente fazer a conta aqui, ó. X é igual a 14 vezes 69 dividido por 21. Lembre-se de primeiro simplificar antes de ir para multiplicações, tá? Então, 14 com 21, você pode simplificar por 7. Vai ficar 2 em cima, 3 embaixo. Aí, 69 por 3 vai dar 23. 23 vezes 2, 46 kJ para produzir 1 mol de NH3. Então, o valor que ele queria de entalpia está lá, ó, 46 kJ por mol. Energia liberada, ou seja, ΔH negativo, como você está vendo ali. Terminamos a letra A. Então, vamos lá para a letra B,
montar a fórmula estrutural do NH3. Esse assunto a gente falou nos primeiros módulos lá. Se você tiver dificuldade, veja o módulo 4, tá bom? Dá uma olhadinha, assiste o módulo 4 para ver como é que faz essa questão da montagem das fórmulas estruturais. Legal, montando então a fórmula estrutural do NH3, primeira coisa que a gente precisa é elétrons da camada de valência. 5 para o N, 1 para o hidrogênio, vezes 3 hidrogênios. Ao todo nós temos então 8 elétrons para montar o NH3. O nitrogênio vai ficar no centro e os hidrogênios em volta dele. Nós temos 8 elétrons para distribuir. A distribuição começa entre os átomos. Então, um parzinho aqui, eu tenho 6 elétrons. Um parzinho aqui, fico com 4 ainda. Mais um parzinho aqui, ainda tenho mais 2. Os hidrogênios estão completos, porque com 2 está de boa. Mas o nitrogênio só tem 6. Ele precisa de mais 2 para completar o seu octeto. E a gente tem 2 elétrons sobrando ainda. Então esses 2 elétrons vão lá no nitrogênio e pronto. Essa é a fórmula eletrônica do NH3. A partir dela, a gente consegue montar a fórmula estrutural. Basta que a gente troque pares de elétrons por tracinhos. Então, essa é a fórmula estrutural do NH3, já respeitando a sua geometria, que é piramidal. Belezinha, galera? E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Vídeo de hoje, cálculo do ΔH utilizando as entalpias de formação. Entalpia de formação que a gente definiu na aula anterior, beleza? Hoje é como a gente usa a entalpia de formação para fazer o cálculo de ΔH. Então vamos lá. Utilizando as entalpias de formação, a gente trabalha com a equaçãozinha que eu já te mostrei também. Produtos menos reagentes. Para isso, eu tenho que saber quanto vale a entalpia de formação de todo mundo que está participando ali do processo. Se o ΔH der maior que zero, reação endotérmica. Se der menor que zero, reação exotérmica. Vamos ver um exemplo aqui. Digamos que eu tenha essa reaçãozinha e que eu saiba o valor da entalpia do SNO, o valor da entalpia do O2 e o valor da entalpia do SNO2. Eu poderia aplicar essa ideia de ΔH é produto menos reagente. Então, eu teria que o ΔH é a entalpia do meu produto, SNO2, menos a entalpia dos meus reagentes, que é o SNO, mais metade da entalpia do O2. Então, veja que eu estou usando os coeficientes. O meio lá da frente do O2 vai aqui como metade da entalpia do O2. Beleza? Tem que levar isso em consideração, os coeficientes estequiométricos, na hora de você montar essa expressãozinha aqui. Legal? Muito bem. Então tá aí a expressão. Eu teria que saber os valores do SNO, do O2 e do SNO2. Então, isso aqui é um exemplo, né? Então, nesse exemplo, ele teria me fornecido quanto valem essas entalpias. Está marcado aqui para você. Então, é só a gente substituir. A entalpia do SNO2 está ali, menos 139 quilocalorias por mol. Menos da fórmula, a entalpia do SNO, que é menos 68,4, mais metade da entalpia do O2. Ué, ele não deu. Ele não deu, mas você é esperto. Não é uma substância simples no estado padrão? Quanto vale a entalpia? Muito bem, vale 0, substância simples no estado padrão. Tranquilidade? Belezinha? Muito bem, então aí é só fazer a continha agora. Menos 139, menos vai dar mais, certo? Então, mais 68,4. Fazendo essa conta, nós teríamos menos 70,6 quilocalorias por mol. Beleza? É assim que a gente faz a utilização das entalpias de formação para o cálculo do ΔH de uma reação. Tranquilidade? E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do professor Marques, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? De volta com você, vamos resolver o videocício dado, que é esse aqui, Ele fala ali para nós da pirolusita, um dos minérios de onde se retira o manganês. Está ali a expressão, a equação, através da qual se obtém o manganês. Beleza. Ele dá para a gente algumas entalpias de formação de algumas substâncias, a massa molar do manganês, 55 gramas por mol, e quer saber qual seria a quantidade de energia envolvida para produzir 11 gramas de manganês puro.
Beleza, então ele fala em absorver tanto, liberar tanto, blá blá blá. A gente tem que calcular o ΔH da reação. E a gente sabe os valores da entalpia dos participantes da reação. Então a gente pode usar a ideia de produtos menos reagentes. Então ficaria lá que o ΔH é 2 vezes a entalpia do óxido de alumínio mais 3 vezes a entalpia do manganês. Menos 3 vezes a entalpia do dióxido de manganês mais 4 vezes a entalpia do alumínio. Percebeu? Então, ó, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, levando em conta os coeficientes estequiométricos, os números que estão na frente de cada um. Olha lá, ó, 2 da entalpia do Al2O3, 3 da entalpia do manganês, 4 lá no alumínio, 3 no MnO2, respeitando os coeficientes. Beleza? Ele forneceu esses valores aqui pra gente, então agora é só a gente substituir. Então o ΔH seria 2 vezes o valor do Al2O3, que está ali, ó, menos 1.676, mais 3 vezes o valor do manganês, que ele não deu. Mas ele não deu porque é zero, substância simples. Perfeito, zero para o manganês, menos 3 vezes do MnO2, que está ali, ó, menos 521, mais 4 vezes o valor do alumínio, que não foi dado também. Por que não? Porque é substância simples, muito bem, vale zero, certinho? Então, é só a gente brincar na matemática agora. O ΔH vai ser 2 vezes menos 1.676, dá menos 3.352. Menos lá da formulinha, porque o 3 vezes 0 vai dar zero. Então, 3 vezes menos 521, dá menos 1.563. Resolvendo isso aqui, ó, vai dar, na verdade, uma soma, certinho? E agora fazendo menos 3.352 mais 1.563, nós chegamos em menos 1.789 kJ. Para quanto de manganês? Presta atenção na equação. Olha lá na equação, para 3 do manganês. Então essa quantidade de energia aqui é para 3 mols de manganês. E o que ele quer de você no exercício? Para produzir 11 gramas de manganês. Então nós vamos ter que fazer um acertozinho aqui, ó. O que a gente sabe? Que o ΔH é menos 1.789 para 3 mols de manganês. 1 mol de manganês são 55 gramas. E ele quer saber para 11 gramas quanto que dá. Então olha só, menos 1.789 para 3 mols, certinho? Só que eu não estou falando de mols no exercício, estou falando de gramas de manganês. Então troca mol por massa, utilizando a massa molar. Cada mol são 55 gramas. 3 mols, 3 vezes 55 gramas. Beleza? Então essa é a quantidade de energia para 3 vezes 55 gramas. Mas ele quer saber de produzir 11 gramas. Então a quantidade de energia é X. É só a gente fazer a matemática desse processo agora. Menos 1.789 vezes 11 dividido por 3 vezes 55. Simplifique primeiro o que você puder simplificar e resolva menos 119,3 kJ. Essa é a quantidade de energia liberada. Veja o sinal negativo, certo? Muito bem, analisando as respostas então. Letra D, liberação de 119 kJ aproximadamente. Tranquilidade, galerinha? E é isso aí, obrigado por ter acompanhado a aula até agora. A gente finaliza por aqui. Espero que você tenha entendido, gostado. Lembrar mais uma vez, lá na descrição, o link do site do Professor Marx. E também inscreva-se aqui no canal, já clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Goodbye, como eles dizem lá. Vídeo de hoje, cálculo do ΔH utilizando a lei de Hess. Primeiramente, o que diz a lei de Hess para nós? Ela diz que o ΔH de uma reação ele é independente do caminho que a reação segue. Se ela acontece em uma etapa, 2, 3, 10, 20 etapas, não interessa. Me interessa saber quais são as condições iniciais dos reagentes iniciais e as condições finais dos últimos produtos. Sabendo as condições dos primeiros reagentes e dos últimos produtos, eu sei o ΔH da reação. Beleza? É mais ou menos como a variação de espaço lá na física. Se um corpo sai de um ponto A, passa por um ponto B, C, D, E e chega no ponto F, não interessa o caminho percorrido. Para você saber a variação de espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. Pronto, acabou. Muito bem, como a gente usa isso aí? Na lei de Hess, a gente sempre vai ter uma equação problema
que aquela cujo ΔH você quer determinar. E você vai ter equações auxiliares, que mexendo matematicamente com essas equações, multiplicando, dividindo, invertendo, a gente vai conseguir, após a soma dessas auxiliares mexidas, gerar aquela que a gente quer. E aí a gente consegue achar o ΔH. Beleza? Vamos para um exemplo para você poder entender, tá? Então olha só. No exemplo está sendo perguntado para você qual é a entalpia de formação do CH4. Veja que ele te deu aqui 3 equações auxiliares. Veja como resolve. Primeira coisa é montar a equação de formação do metano. A gente viu lá na aula número 2 como é que faz entalpia de formação. Então, a equação de formação é aquela em que eu vou produzir o CH4 a partir dos seus elementos no estado padrão. Tá lá, carbono grafite é o padrão e 2H2 gasoso para gerar o CH4. Ele quer o ΔH daquela equação ali. Para isso eu vou usar essas 3 auxiliares e você vai se perguntando do que você precisa. Por exemplo, para você conseguir fazer essas auxiliares se transformarem naquela que você quer, você precisa de um carbono grafite do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Onde que a gente tem carbono grafite? Olha só, tá aqui, ó. Na equação número 1 tem carbono grafite. Que lado ele está? Na esquerda, que é o lado que eu preciso. Quantos mols tem? 1, assim como eu preciso. Então, é só manter essa expressão do jeito que ela está. Não precisa mexer com nada. Tá tudo certinho ali. Beleza? Então, vá se perguntando do que você precisa para chegar na sua equação problema. Muito bem. Continuando, a gente precisa de 2H2 gasoso para conseguir a nossa equação problema. Onde que tem H2 gasoso nas auxiliares? Aqui, ó, na equação de número 2. Que lado está? Do lado esquerdo. Como eu preciso lá, ó, antes da setinha. Beleza. Só que eu preciso de 2H2 gasoso e aqui só tem 1. O que você vai fazer? Você vai multiplicar por 2 a equação de número 2. Perfeito. Você vai dobrar a equação de número 2. Então, olha lá, ó, dobra todo mundo. 2H2, o O2 virou 1, 2 águas e dobrou o ΔH. Voltando lá, olha só. Dobrei todo mundo, tá vendo? Ó, voltei, dobrei todo mundo, inclusive o ΔH. Beleza? Joia. O que mais você precisa? Você precisa de um CH4 lá do lado dos produtos, lá na direita. Aqui você tem o CH4, 1 mol de CH4, do jeito que você quer. Só que aqui ele está na esquerda e na nossa equação na direita. Então nós vamos inverter essa equação para ter o CH4 lá no final do jeito que a gente precisa. Percebeu? Olha só. Voltando aqui, ó. CO2 e 2H2O vieram para o começo. CH4 e 2O2 foram lá para o final. Inverti a equação para que eu tivesse o CH4 lá no fim, como eu preciso na minha equação problema. Mas aí eu troquei o sinal do ΔH. Beleza? Então você já acompanhou a sua equação problema, já cuidou do carbono grafite, já cuidou dos hidrogênios, já cuidou do CH4. Então nós vamos unir essas equações auxiliares e ver se elas geram para a gente aquela que a gente está querendo. Para isso, a gente começa a matar quem é comum ali, quem está como reagente e produto. Então você tem lá, ó, carbono grafite lá no começo, não tem lugar nenhum, então não pode cortar. Veja que você tem O2. Tem um O2 na primeira equação e um O2 na segunda equação. E lá na terceira tem 2 O2 no final. Então a gente pode matar todo mundo. Todo mundo que for reagente e produto, você pode cortar. Beleza? Continuando, tem CO2 lá no produto, tem CO2 no reagente. Pode matar. Beleza? O que mais? 2 águas no produto, 2 águas no reagente. Agora a gente soma tudo que sobrou e vê se deu a equação problema. Somando tudo que sobrou está aqui, ó. Chegamos na equação problema. Então o ΔH da equação problema é a soma daqueles ΔHs lá em cima, 17,9 quilocalorias liberadas, ΔH negativo. Belezinha? E aí, que hora é agora?
Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marques. Dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? De volta com você, vamos ao videocício dado, esse aqui. Ele fala do metanol, uma substância tóxica que pode matar se for ingerida. Essa aqui, a expressão da síntese do metanol. Tá lá, ó. Uma das formas de se produzir metanol. CO mais gás hidrogênio produzindo metanol. Beleza. A partir dessas equações termoquímicas, ele quer saber qual seria, então, o valor da síntese do metanol em quilojoules por mol. Beleza. Então, olha só. Ele deu essa equação, que é a síntese do metanol, e deu essas equações auxiliares, como sendo a combustão do metanol, a combustão do hidrogênio, a combustão do CO, certinho? E ele quer que, através dessas equações, a gente descubra o ΔH daquela reação lá de cima. Como vamos resolver isso? Utilizando a lei de Hess, professor? Perfeito! Então vamos lá. Você tem que ir procurando lá na equação problema o que você precisa. Então você precisa de um CO do lado esquerdo. Qual das auxiliares tem CO? Ó, última equação aqui tem o CO. 1 mol do lado esquerdo, do jeito que você precisa na sua equação problema. Então é só manter essa reação, não tem que fazer nada. O que mais a gente precisa? 2H2 gasoso lá do lado esquerdo. Lá na equação em amarelo, ó, 2H2 gasoso. Onde que tem H2? Tá aqui, ó. Segunda equação tá aqui o H2. Só que eu preciso de 2H2 gasoso. Então a gente multiplica por 2 essa equação. Tá lá? Multipliquei por 2. Vou voltar para você ver, ó. O H2 vai ficar 2, o meio O2 vai virar 1O2 e o 1H2O vai ficar 2H2O. Dobrando o ΔH também, olha lá. Dobrou todo mundo, beleza? Beleza, então agora eu tenho os 2H2 gasosos que eu preciso ali. O que mais eu preciso? O metanol, CH3OH, 1 mol dele lá na direita. Ó, tá aqui o metanol, ó. Só que ele tá do lado esquerdo. E eu preciso então inverter essa equação. Percebeu? Olha só, inverti a equação, quem estava no fim vem para o começo, quem estava no começo vai para o fim. E troca o sinal do ΔH. Ele era negativo, passa a ser positivo. Belezinha? Tranquilidade? Muito bem, tá lá agora o metanol que eu queria. Pronto, todo mundo da minha equação em amarelo eu já conferi. Então, a gente vai somar essas equações e ver se a soma delas gera aquela que eu quero. Tudo que tem antes e depois você pode cortar. Então, vamos ver o que a gente pode cortar aqui. Tá lá, CO2 com CO2. Que mais? Água com água. Que mais? Olha os O2. Você tem 1O2 mais meio O2. 1 mais meio dá 1,5. 1,5 antes e lá no final tem 3 dividido por 2. 3 sobre 2 é 1,5. Então vai cortar todos os O2. Então tá lá, ó, corta todo mundo. Ó. Beleza? E aí a gente parte para a soma. Soma o que sobrou. O que sobrou é a equação que você quer, é a equação problema. Então, o ΔH dela é a soma dos ΔHs, menos 217 kJ por mol. Beleza? Tranquilidade? Então, a resposta é B. B de beleza. Chegamos ao final. Beleza, galera? Vamos com tudo. Última aula sobre termoquímica, o cálculo de ΔH utilizando as energias de ligação. Muito bem. Primeiro vamos conceituar a energia de ligação. É a energia necessária para você conseguir romper 1 mol de ligações entre 2 átomos, tá? Então, estou representando aqui, por exemplo, H2 sendo rompido em 2 Hs. A energia para isso, 436 kJ por mol. Legal? Muito bem. O que seria esse lance de romper? Então, um H2 virando 2H. Professor, não é a mesma coisa isso? Não.
H2 é um H ligado no outro. Dois Hs são dois Hs livres, isolados um do outro. Então olha só, o H2 é isso aqui, um H ligado no outro. Se eu começar a oferecer energia para essa molécula, ela vai absorvendo essa energia, absorvendo até um ponto em que a ligação ali, ó, vai acabar tendo tanta energia que ela se rompe. E aí eu teria dois átomos de hidrogênio isolados e instáveis, tá? Veja ali, ó, eles estão instáveis, tem muita energia. O hidrogênio com um elétron só não é estável, tá? A energia para isso, 436 kJ por mol de H2. É isso que eu preciso oferecer para conseguir romper a ligação. Beleza. Se eu fizer o contrário agora, se eu inverter a equação, 2H sozinho e eu juntar para dar um H2. Para juntar, eles vão ter que perder essa energia para que a ligação possa se formar novamente. Então, o processo perde energia. É um processo exotérmico. E o valor seria de menos 436. É o mesmo valor, só que a reação no sentido contrário tem sinal contrário. Certinho? Então veja que para romper a ligação, precisou absorver energia, processo endotérmico. Para formar a ligação, é necessário liberar energia, processo exotérmico. Muito bem, então para a gente fazer o cálculo do ΔH utilizando essas energias de ligação, a gente precisa se lembrar que nós vamos ter ligações rompidas e ligações formadas durante um processo reacional. As ligações rompidas serão sempre as ligações dos reagentes e vão receber sinal positivo, porque para romper uma ligação é necessário que haja absorção de energia para conseguir romper. Então é processo endotérmico. As ligações formadas serão as ligações lá dos produtos. E quando uma ligação se forma, estabiliza aquela molécula e a energia em excesso é liberada. Portanto, processo negativo, processo exotérmico recebe sinal negativo. Tranquilidade? Então, a gente vai aplicar sinal positivo para toda ligação do reagente, sinal negativo para toda ligação do produto. E o ΔH vai ser a soma de todas as energias de ligação. É o somatório de todas as energias de ligação. Vamos ver um exemplo para você entender um pouquinho melhor. Aqui, ó. Produção de água, formação de água. H2 mais meio de O2 dando H2O. Estão dados aqui para você os valores das energias de ligação hidrogênio-hidrogênio, hidrogênio-oxigênio e oxigênio dupla oxigênio. Lembrar o seguinte, galera, uma oxigênio dupla oxigênio é diferente de uma oxigênio simples oxigênio. E não vai ser a metade, tá? Ah, uma é dupla, então a simples é metade. Não, cada ligação tem o seu valor específico. Muito bem, nesses exercícios que envolvem energia de ligação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escrever a reação de forma que a gente enxergue as ligações, tá? E as dicas de como são as ligações estarão nos dados. Por exemplo, um H2 é um H ligado em outro H. Um O2 é um O ligado em outro por dupla. A água é um H ligado no O, por ligação simples. Outro H ligado no O, por ligação simples. Aí a gente vai aplicando os valores. Uma ligação hidrogênio-hidrogênio vale 436. Eu vou colocar sinal positivo ou negativo? Bom, professor, é ligação do reagente, então vai ter que absorver energia para romper. É positivo. Perfeito, sinal positivo, 436. Uma O dupla O vale 496 e vai ficar positivo também. Por quê? Porque eu vou ter que romper essa ligação para os oxigênios ficarem livres. Lá no produto agora, as ligações serão formadas e o sinal será negativo. Uma hidrogênio simples oxigênio vale 463, só que vai ser menos 463 o valor da ligação. Fique atento que você tem mais uma ligação hidrogênio-oxigênio. Muito bem lembrado, tem mais uma ligação hidrogênio-oxigênio menos 463. Tá joia? O ΔH é a soma de todo mundo. Só que antes de fazer essa soma, vamos organizar. Bom, aqui é 436 mesmo, não tenho o que mexer. Aqui é meio desse valor. Então é metade de 496. 248. Certinho? Lá no final, são duas ligações de 463 negativo. Então, menos 926. Certinho?
Aí o ΔH é a soma de todo mundo agora. Então é só somar todo mundo. Nós teríamos aqui, ó, menos 242 kJ por mol. Legal? Tranquilo? E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do Professor Marx. Dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? De volta com você, vamos à resolução do nosso videocício. Esse é o videocício dado em que ele pede para a gente considerar a equação não balanceada e os valores das energias de dissociação das ligações, quer dizer, a energia de ligação, energia para quebrar. Então tá lá, ó, carbono e hidrogênio, O dupla O, carbono dupla O e H simples O. Tá tudo dado para a gente ali. Ele quer que a gente assinale o que for correto. Muito bem, primeira afirmação. A energia liberada por mol de água é maior do que aquela liberada por mol de gás carbônico. A gente não sabe quanto vai ser liberado, a gente tem certeza que vai ser liberado, porque isso é uma combustão e toda combustão é exotérmica, libera calor. Bom, vamos analisar isso aí que ele está falando, questão por mol de água, por mol de CO2. Mas primeiro a gente precisa balancear a equação. Veja que você tem um carbono na esquerda, um carbono na direita, está certinho. 4 hidrogênios na esquerda e só 2 na direita. Então eu vou colocar 2 lá na água para ficar 4 hidrogênios. Aí na direita agora tem 4 oxigênios. 2 no CO2 e 2 na água. Então eu tenho que colocar um 2 aqui na esquerda para ficar 4 oxigênios também. Pronto, está balanceado. Como a gente não sabe quanto é o ΔH, eu vou dizer que o ΔH é X. Certo? E esse X liberado é para 1 mol de CO2 e 2 de água. Então, quanto que libera de energia? Libera X de energia para cada mol de CO2 que for produzido ou para cada 2 mols de água que for produzido. Ele está falando por mol de água, por mol de gás carbônico. Gás carbônico, beleza, é para 1 mol. Agora a água não é para 2. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. Para 2 mols de água, o ΔH seria X. Para 1 mol de água, seria quanto? Bom, se para 2 é X... Para 1 mol, que é a metade de 2 mols, tem que ser a metade da energia. Perfeito. Metade da energia, X sobre 2. Então, para 1 mol de água, é X sobre 2. Para 1 mol de CO2, é X. Para 1 mol de água, é X sobre 2. Então, está errada essa afirmação. Furada. Beleza, vamos para a próxima. Segunda, trata-se de uma reação exotérmica. Para isso, a gente precisa calcular o ΔH. Ô professor, me surgiu uma dúvida. Como que eu vou saber se eu uso produto menos reagente, lei de Hess ou energia de ligação para fazer o cálculo do ΔH? Você vai saber pelos dados que você tem no problema. Você tem equações auxiliares para que você possa mexer nelas e chegar naquela que você quer? Não, não tenho. Você sabe o valor do CH4, do O2, do CO2 e da água? Não, ele também não deu. Então não dá para fazer produto menos reagente. Só sobra por energias de ligação, porque ele te deu os valores das energias de ligação. Certinho? Então é por aí que você vai conseguir saber se usa uma forma ou outra. Joia? Muito bem, vamos lá então. Aqui nós temos energias de ligação, então vamos abrir a reação com base nas ligações para a gente conseguir identificar certinho o ΔH. A gente precisa enxergar as ligações. Bom, a ligação carbono-hidrogênio vale 410 kJ por mol. Então, 410 positivo porque está no reagente, vai ter que ser quebrado. Só que tem 4, então a outra ali também é 410, a outra e a outra. Cada ligação 410 kJ por mol. Joinha. Depois, O dupla O. O dupla O vale 500 kJ por mol. Positivo porque é do reagente, vai ter que ser rompido. O dupla C, ele deu lá, ó, 800 kJ. Só que a ligação lá do produto tem que pôr qual sinal? Ligações dos produtos, sinal negativo. Legal? Então, menos 800 nessa,
menos 800 na outra também. Beleza? Hidrogênio e oxigênio ele deu lá, ó, 460. Está lá no produto, então é negativo. Menos 460 para essa, menos 460 para essa daqui. Legal? O ΔH agora é a soma de todo mundo. Mas antes de ir para a soma, vamos organizar. Olha lá, ó. É 1640 aqui no caso do CH4. 2 vezes 500 aqui vai dar 1000. 800 com mais 800, né? Negativos, claro. Menos 1600. E aqui, ó, 460 com 460 dá menos 920. Só que são duas moléculas de água. Então você tem que levar em consideração o 2 lá também. Então, menos 1840. Aí, o ΔH é a soma de todo mundo aí, ó. 1640 mais 1000, menos 1600, menos 1840. Reorganizando, nós teríamos 2.640 positivo, menos 3.440. Chegando ao resultado final de menos 800 kJ por mol. ΔH negativo, reação exotérmica. Nem precisava fazer o cálculo para saber que ela é exotérmica. É uma combustão. Beleza? Perfeito. Muito bem visto. Próximas afirmações. 4. A dissociação do metano e a formação do CO2 são processos exotérmicos. O que é a dissociação do metano? É pegar o CH4 e quebrar as ligações dele. Para quebrar ligações, eu tenho que oferecer energia para o sistema. O sistema então está absorvendo energia. Para romper ligações, o processo é endotérmico. Então, quebra de ligação, endotérmico. Então já matou, não pode ser. Está errada a 4. A 8. A entalpia da reação, menos 800 kJ por mol. A gente já calculou certinho. E a última, a reação é reversível. Quer dizer, eu consigo voltar atrás. Eu consigo pegar lá o que sobrou da combustão e voltar a ser o combustível. Se fosse assim, estava resolvido o problema de energia. Eu pego a gasolina, coloco no meu carro, ela vai lá, emite CO2 e água para o ambiente, eu pego esse CO2 e água e transformo na gasolina do meu carro de novo. Não dá, né? Então, não é reversível não. Resposta dessa questão, soma 10. Beleza? Finalizamos mais uma etapa juntos. Grande abraço, muito legal você ter ficado aqui. Não se